Nos primeiros anos, a loja de Paulo e Tarcísio comercializava secos e molhados. Eles eram pessoas com personalidades e temperamentos diferentes, mas com muitas qualidades em comum. A primeira coisa foi a seriedade deles, né? Eles eram muito bons, eram pessoas muito sérias, se trabalhava muito, eles eram trabalhadores, eles eram barbaridade trabalhador, coisa de louco. E naquela época, sabe, precisava trabalhar. Se você queria ir para frente e produzir, você tinha que trabalhar e meter a mão, atender bem os fregueses, né? E foi o que aconteceu com eles. Eles formaram um atacado muito grande naquela época porque eles eram muito bem vistos, né? E todo mundo gostava deles, né? E o Paulo atendia a loja ali no balcão e tal. E o Tarcísio, eles compraram um caminhão e o Tarcísio ia para São Paulo, para Porto Alegre, buscar mercadoria. Numa época em que passava pela beira-mar, tinha aqueles trilhos de madeira na beira-mar, né? Deus o livre sair fora do trilho de madeira, já dava uma encrenca danada, né? Mas, de qualquer maneira, era uma maneira de fornecer a região bem legal, né? Com abundância de produtos e tal. E foram pioneiros nisso aí, aqui na região. Criciúma estava se convertendo em um dos mais importantes centros econômicos de Santa Catarina. E Paulo e Tarcísio se tornaram inspiração e estimularam o surgimento de novos empreendedores. Com certeza era do ramo. Eu conheço a dupla, os dois irmãos, da década de 60, melhor de 50, quando eu ainda era professor. Eu, quando lecionava na escola aqui de Morro Bonito, estudava no Lapagesse em Criciúma, e eu aproveitava essa minha viagem fazendo algumas compras. E normalmente comprava também num preço de atacado e distribuía depois para os pais dos alunos a um preço de varejo. E o Altoff era uma das casas que a gente sempre frequentava. E muitos dias eu me sentava em cima de um saco de produtos que tinha ali em cima de uma caixa e ficava observando a comunicação dos dois, mais especificamente o Paulo, que ele é mais extrovertido, mais brincalhão, a maneira com que ele atendia os clientes. Isso até me despertou em mim também o interesse do comércio. Em 1958, Paulo e Tarcísio já estavam convencidos de que havia muito espaço para o atacado crescer. E surpreenderam a todos com um investimento audacioso. Então saíram à procura de um imóvel para fazer uma loja maior, né? Então acharam ali, 200 metros mais abaixo, na mesma rua, Henrique Lage, uma chácara chamada Chácara Santa Helena. Compraram o terreno e era assim, vamos supor, 100 mil réis por ano. Sei que a cidade toda veio dizer que eles estavam malucos e iam quebrar, né? Isso era impossível de pagar. Mas eu sei que eles deram um jeito de pagar o tal terreno. E em seguida começaram a construir a loja para implantar o atacado esse, né? E construíram, e aí sim tinham uma quantidade de mercadoria grande e tal. Eles tinham uma distribuição de vários produtos, ele era um dos maiores atacados da região e muitos aqui se abasteciam através deles. Inclusive eu mesmo, antes de ter o comércio, muita coisa era comprada na loja deles para repassar para os pais das crianças. E a partir de 1960, quando abri o comércio, então passei a ser cliente deles, comprando por atacado na revenda de muitas coisas, de muitos produtos que eles tinham e também constava na relação dos meus produtos na minha loja. A essas alturas, houve a necessidade de ampliar o negócio, porque estava crescendo, então viram que o negócio era viável. Então, aí começaram a colocar vendedores, tal, chegaram a ter 11 vendedores, né? 11 viajantes no sul inteiro. E interessante que naquela época o vendedor ia lá vender, depois o pessoal ia entregar. Na outra passada do vendedor, ele recebia aquela mercadoria, a primeira, e trazia o dinheiro na bolsa. Uma coisa assim bem diferente do que hoje, né? Hoje é impossível fazer isso, né? Aquele jeito brincalhão do seu Paulo
aquela amizade que ele formava, fazia com que os clientes também, ao irem nas lojas dele para compra, paravam para ver as brincadeiras deles, que sempre tornava o ambiente mais agradável. Aquele humor dele parece que contagiava o ambiente. Mas, de qualquer maneira, o atacado, assim, creio que ele foi importante para a região, tanto é que lá pelas tantas, aqui na região tinham cerca de 10 atacados. Todos se dando muito bem, um emprestava dinheiro para o outro, era uma coisa maravilhosa a convivência. Né? Mas mostrou que o indicador de direção era aquele, estava certo, né? Então, e dali em diante a coisa começou a progredir e eles começaram a pensar em outros tipos de negócio. Os negócios em Criciúma iam muito bem. Foi quando surgiu a oportunidade que mudaria a vida e o caminho da empresa. Mas este é assunto para o nosso próximo episódio.